Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de programação web com JCF. Bom pessoal, eu fiquei um bom tempo sem postar videoaulas aí, principalmente porque eu tive que formatar meu computador, estava comprando alguns equipamentos de áudio aqui, comprei um microfone novo e não deu muito certo, porque provavelmente eu vou precisar comprar uma mesinha de som para poder fazer uma captação melhor do áudio. E também formatei meu computador, acabei que todos os programas eu tive que reinstalar e tanto os programas de desenvolvimento quanto os programas de edição de áudio, vídeo e os programas de gravação, eu fiquei enrolando para poder instalar esses programas e só agora que eu consegui arrumar realmente tempo. Eu estou desenvolvendo alguns projetos e acabou que esses projetos me atrapalharam bastante no desenvolvimento das videoaulas, na criação, porque para criar até é rápido para mim poder gravar a videoaula, o problema é que a edição acaba tomando um pouco de tempo, mas pretendo agora ver se pelo menos uma vez por semana eu gravo uma videoaula e publico essa videoaula. Em breve eu quero iniciar um novo projeto no YouTube, onde eu iniciarei o desenvolvimento de um projeto do zero. A gente vai pegar uma temática aí para desenvolver esse projeto e a ideia é que a gente possa desenvolver desde toda a conexão com o banco até chegar a gerar relatórios, segurança do sistema, usando o mais básico do Java, sem utilizar tanto framework. A ideia é que a gente se resuma a no máximo os frameworks JCF Prime Faces e alguns frameworks para conexão com o banco, talvez os mais básicos, talvez a gente nem chegue a usar frameworks elaborados, porque o foco dessas videoaulas iniciais que eu tenho aqui e o foco desse projeto será o desenvolvimento de videoaulas de projetos para quem está iniciando na programação. Então, às vezes você não conhece tantos os frameworks e precisa realmente aprender a parte de conexão, a parte de desenvolvimento web sem utilizar frameworks que acabam criando soluções fáceis para a gente, mas que não permite tanto um aprendizado na linguagem e na programação. A aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com um foco aqui em duas temáticas. O pessoal no YouTube aí me perguntou, recebi alguns e-mails se não ia ter próxima videoaula. Tem muita gente que está querendo, como é que eu faço o delete, editar direitinho e tudo. Então a temática de hoje dessa videoaula vai ser uma continuação com o banco de dados, porém a gente vai aqui. Então eu já estou com o sistema rodando aqui, vou mostrar para vocês ele rodando. Quando eu mando listar, ele busca as informações que tem no banco. Se eu preencher alguma informação aqui, ele vai adicionar, limpa aqui, porém ele não fala adicionado com sucesso, ele não dá informações. Se eu tentar adicionar aqui sem preencher nada, ele não vai adicionar, porque ele dá erro, porque essas informações são obrigatórias no banco. Então a gente tem que criar uma forma de dar um feedback para o usuário que está acessando o seu sistema aí, visualizar todas as mensagens que o sistema enviar ou precisar mostrar para o usuário. Por exemplo, depois que eu mandei salvar, eu preciso mostrar aqui salvo com sucesso. Por exemplo, se eu mandar editar aqui e clicar em salvar, ele alterou esse objeto, mas ele não falou assim, salvo com sucesso. Se eu clicar em listar aqui e a lista estiver vazia, por exemplo, ele tem que dar uma mensagem, por exemplo, lista nenhum dado encontrado, a lista vazia. Então a gente hoje vai trabalhar nessa temática de tratamento de erros, inclusive outros erros com relação a banco e tudo mais, que eu vou mostrar mais para frente aí, quanto aos erros amigáveis aí, quanto às mensagens amigáveis aí, se salvou com sucesso, deletou, editou, tudo mais. Então, para a gente começar aqui, a gente vai precisar criar algumas coisinhas aqui. Para começar, eu vou entrar aqui na minha classe Fábrica de Conexões e vocês vão ver que aqui a gente tem esse cat aqui, ó. Então a gente tem o cat, o try, tentar, né? Então é porque esses dois métodos aqui podem gerar erro. Então aqui ele vai tentar, caso isso gere erro, aqui vai captar esse erro. Se for do tipo SQL exception,
ou class not found exception. Então ele vai captar esses dois tipos de erro aí. Só que agora a gente tem que fazer alguma coisa com esses erros. A primeira coisa que eu vou criar aqui é, dentro do pacote útil, eu vou criar uma nova classe. Na verdade, dentro do pacote útil eu vou criar um pacote primeiro e depois eu crio uma classe. Vou criar um pacote que eu vou chamar de exception. Esse pacote aqui é só para organizar. Eu poderia colocar essas classes que eu vou criar todas dentro do pacote útil, mas para ficar mais organizado eu crio um pacotinho separado. Aqui eu vou começar criando aqui inicialmente uma classe aqui que eu vou chamar de erro sistema. E a gente vai fazer essa classe se transformar num tipo de erro do Java, que é conhecido como exception. As exceptions, que vem do inglês, que significam exceções, elas servem para tratar alguma coisa que está fora da regra, ou seja, alguma coisa que é uma exceção. Então em Java a gente tem os chamados exceções, que são coisas que não estão dentro da regra da programação, eles são tratados. A máquina virtual Java ela procura tratar todos os tipos de erro, então dificilmente os programas que são feitos em Java vão ocasionar aquele fechamento do nada, igual ocorre em alguns programas feitos em outras linguagens, como por exemplo C, que é um programa com a linguagem de um pouco mais baixo nível. Então ele acaba tendo que gerenciar memória, alguns outros recursos que podem travar e às vezes o desenvolvedor tem que ter essa preocupação em tratar todos os erros. O Java já faz esse tratamento para a gente, tanto é que quando eu clico em adicionar aqui ele não dá erro, não faz nada porque o Java já está tratando esse erro. Mas agora a gente vai aprender a captar esse erro para poder mostrar esse erro de forma amigável para o nosso usuário. Então a primeira coisa que eu fiz foi criar essa classe erro sistema, que a gente vai trabalhar com o conceito de herança agora, para poder implementar o nosso erro. Para a gente criar o nosso erro, basta a gente estender, através do extends, a classe exception. Essa exception ela faz parte do pacote JavaLang. Então dentro do pacote JavaLang a gente tem essa classe exception, que ela também estende throwable. Throwable é como se fosse a classe mãe dos erros. Então a gente tem duas linhas de erro, tem a classe que é o erro e a classe exceção. A gente está trabalhando no caso com exceção. E exceção, tanto exceção quanto erro, faz parte do throwable. Então eu vou criar vou estender no caso aqui o exception. Dessa forma eu vou estar criando um erro próprio meu, que eu chamei de erro sistema, estendendo apenas a classe exception. A classe exception, pessoal, ela tem vários construtores. Vou mostrar aqui para vocês. Quando eu dou Ctrl espaço aqui no NetBeans, ele mostra algumas coisas que eu posso substituir. Nesse caso aqui, ele tem 4 construtores. Se vocês verem aqui, eu tenho erro sistema que recebe uma string, que é a mensagem, um erro sistema que recebe um throwable, que daqui um pouco eu explico, e um erro sistema que recebe mensagem e o throwable. Esse erro que recebe um throwable é porque eu posso tratar um erro e lançar um novo erro do tipo erro sistema ou do tipo exception. Então o que acontece? Quando eu trato o erro, eu posso lançar um novo erro e posso também continuar passando o erro anterior. Assim ele fica amarrado e quando o servidor, no nosso caso o Tomcat, for criar árvores de erro lá, a gente consegue ver todos os erros em sequência, porque a gente continuou passando o erro aqui. Isso aqui é uma boa prática, passar esse tipo de erro aqui. Então, o que eu mais gosto aqui, geralmente, é só implementar aqui, tanto este recebendo a mensagem, quanto esse que recebe mensagem, o throwable. Porque em alguns casos eu posso apenas gerar um erro de sistema, sem passar esse throwable. Porque às vezes é algum erro que eu tratei, que eu gerei, por exemplo, alguma parte do sistema que o usuário deveria ter preenchido e não preencheu, vai gerar um erro de sistema e aí eu vou apenas preencher a mensagem e jogar esse erro aí para o Java. Ou eu vou tratar algum erro que a gente vai ver aqui em fábrica de conexões e esse erro aqui a gente vai conseguir emitir ele lá na tela. Então pronto, vamos aqui em fábrica de conexões agora. Só de eu fazer isso aqui, pessoal, eu já criei o nosso erro, então não preciso fazer mais nada com isso aqui, que ele já está um erro totalmente criado. Eu vou vir aqui em fábrica de conexões
e vou começar a tratar esse erro através daqui, ó, onde tem esse SQL Exception. Eu vou apagar esse logger, que eu não quero mais exibir logger, só que agora eu vou passar a lançar aquele erro. Para mim lançar um erro é o que? É jogar um erro na máquina virtual do Java, ou jogar um erro no Java. Então, para me lançar um erro, basta eu escrever assim, ó, throw new. Esse new aqui é porque eu tenho que dar um new no erro, então eu vou criar o meu erro. Então, throw new erro, Ctrl espaço para completar, mais uma vez, pronto. Aqui ele já dá as opções que eu posso, ó, string mensagem throwable. Nesse caso eu vou usar o string mensagem com a causa aí, o throwable. Então a mensagem aqui, no caso de SQL Exception, eu vou informar que não foi possível conectar ao banco de dados. Então não foi possível conectar ao banco de dados. Então tratei esse erro. Aqui ele vai ficar vermelhinho assim, porque é o seguinte, esse método aqui a partir de agora, ele vai pedir para me tratar esse erro ou lançar esse erro para cima. Esse lançar esse erro é que esse método agora ele vai passar a gerar um erro. Da mesma forma que a gente teve que tratar o getConnection, esse método getConexão agora vai ter que ser tratado. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui throws e mandar ele jogar então esse erro de sistema para cima. Para cima como? Quem chamar o método getConexão vai ter que tratar esse erro, porque esse método pode ou não gerar esse erro, então ele é obrigado a tratar esse erro. E aqui embaixo também vou fazer a mesma coisa, vou apagar o logger, porque eu não vou precisar do logger agora por enquanto. Esse logger aí, ele é uma forma de lançar o erro, logar o erro dentro da área de log do nosso servidor, então não vou usar ele agora. E aqui vou falar que o drive não foi encontrado, o driver do banco de dados não foi encontrado. Pronto, tratei esses dois erros e vou fazer o mesmo tratamento no fechar conexão, porque ele pode também gerar um erro caso ele não consiga fechar a conexão. Então vou fazer ele aqui, ó, throw new erro sistema, também passando o throwable. Sempre que eu estiver tratando um erro eu vou passar throwable, que assim a gente consegue até exibir esse erro na tela se for o caso. Então vocês podem ver que todos aqui eu estou passando o erro pai, né, a partir de onde que esse erro aqui foi criado. Então eu criei o erro sistema, mas o erro sistema ele está tratando esse outro erro. Então depois, se eu quiser visualizar todos os erros que foram gerados a partir desse aqui, eu consigo, porque eu passei o erro anterior a ele. Então eu tenho esse erro anterior aqui. Mais para frente a gente vai ver isso aí detalhadamente. Esse outro erro aqui, erro ao fechar conexão com o banco de dados. E aqui também vai pedir para mim tratar aqui o throwable, relançar um erro. Então throws erro sistema. Pronto, tratei aqui os dois erros. Como eu não estou usando mais esses imports aqui, vou apagar. Eu posso apenas deletar dessa forma, ou eu posso apertar Ctrl Shift O. Ou eu posso apertar apenas Ctrl Shift I, que ele organiza todos os imports para mim. Então já organizei os imports, tá certinho a minha classe. Agora a gente vai dar continuidade aqui dentro do carro DAO. Aqui dentro do carro DAO vocês vão ver que aqui já ficou vermelhinho, ó, porque esse aqui vai dar erro. Então, como eu disse, ó, aqui tá, ó, operação não suportada, erro exception, unsupported exception, ou seja, exceção não suportada. Então quer dizer, a gente não está tratando esse tipo de exceção aqui. Então o que ele vai pedir para mim? Adicionar clause, circundar com try-catch ou adicionar throws. Nesse caso, o carro DAO aqui, pessoal, ele não vai tratar erro, porque quem tem que tratar, quem tem que avisar, dar as mensagens na tela, nesse caso, vai ser o nosso, a nossa classe que gerencia a tela. Então, como esse erro de sistema é um erro só do nosso sistema vai gerar ele para informar para o usuário detalhadamente, de uma forma melhor,
qual foi o erro gerado, então a gente vai apenas lançar esse erro para cima. Então já lancei o erro sistema, vou fazer a mesma coisa aqui no buscar, que também está com erro. Então vou adicionar um throws aqui. E a propósito, eu abri a conexão aqui, esqueci de fechar, então antes de eu finalizar o método aqui, eu já vou fechar a conexão. Então fábrica de conexão, ponto, fechar conexão. Já fechei minha conexão. E já vou aproveitar aqui também, pessoal, e vou criar aqui um método deletar que ficou faltando eu criar na última aula. Algumas pessoas me pediram para criar esse método deletar. Então, para me criar o método deletar, eu poderia receber apenas o ID que eu quero deletar, e acho que eu vou fazer dessa forma. Então aqui eu vou receber um integer, que é o ID, no caso do carro que eu quero deletar, ID carro, vou colocar assim para ficar fácil. E aqui vou fazer a mesma coisa, ó, fábrica de conexão, ponto, get conexão, vou criar minha conexão aqui. Então, conexão. Aqui também vai pedir para me lançar o throws, porque sempre esse método agora get conexão sempre vai gerar esse erro, então eu sempre vou ter que tratar ele. Fiz a conexão aqui, vou criar um prepared statement para deletar o meu carro. Então prepared statement ps conexão ponto prepare statement, e aqui a gente vai colocar então o nosso SQL delete from carro where ID igual o ID que eu quero deletar. Vou passar esse ID aqui, ps.set int, é o interrogação 1 que eu quero substituir, então aqui vai ficar 1, e aqui eu vou passar então o meu ID carro. Feito isso, a única coisa que falta eu fazer é mandar executar, ps.execute. Só isso aqui eu já consigo fazer a deleção de um carro, ou deletar um carro. Porém, vocês podem ver que aqui está dando erro, porque esses métodos aqui, todos esses três aqui, eles podem dar um erro do tipo SQL exception. Eu vou tratar esse erro aqui, então vou circular com bloqueio aqui. Aqui em cima também eu esqueci de tratar, a gente tem que tratar esse método, porque se gerar algum erro na hora de tentar inserir ou salvar ali, pode dar erro. Então eu vou tratar todos esses dois erros, da mesma forma que eu fiz no get conexão, vou fazer aqui. Então throw new erro sistema. Então aqui eu vou passar erro ao deletar o carro. E aqui também vou passar o EX. Por que eu vou passar esse EX? Porque esse aqui foi um erro que esses métodos aqui de conexão com o banco gerou. Esses métodos aqui gerou um erro do tipo SQL. Então eu vou relançar esse erro aqui, esse EX aqui, para que eu possa depois listar esse erro lá a partir da tela. Eu posso detalhar o erro se eu quiser. E vou também tratar aqui em cima, que eu esqueci de tratar. Então vou apagar esse logger e vou mandar tratar aqui. Throw new erro sistema, passando a mesma coisa. Erro ao tentar salvar. E passar aqui o EX. Pronto. Fiz isso aqui. Caso dê algum erro na hora de tentar salvar, esse erro será enviado lá para a classe que gerencia a tela, e a gente vai conseguir exibir isso para o usuário. Falta só eu tratar o erro aqui, ó, desse SQL exception. Aqui antes a gente estava retornando nulo, porque se desse erro, de qualquer forma a gente teria que retornar alguma coisa. A partir de agora a gente não precisa retornar mais nada, porque se der um erro, o erro já vai travar o programa, então eu não preciso. Basta eu colocar o throw new erro sistema, passando a mesma coisa, mensagem e o EX. E aqui a mensagem que eu quero: erro ao buscar os carros.
Pronto. Métodos tratados, agora falta só a gente corrigir então o nosso carro BIM. Bom, para a gente lançar uma mensagem no caso do JSF é bem fácil, porém acaba gerando algumas linhas de código, então são linhas um pouco extensas. Para isso eu vou fazer aqui embaixo do método editar, eu vou fazer um métodozinho que vai ser adicionar mensagem dessa forma, public void adicionar mensagem, e aqui eu vou receber string mensagem. Outra coisa que eu vou receber aqui também é um cara chamado faces message.severity. Eu vou chamar de tipo erro. Esse severity aqui é o padrão do faces message de mensagens de erro. A gente pode lançar uma mensagem de aviso, uma mensagem de erro, uma mensagem de informação, e cada uma tem uma cor diferente. Então a mensagem de erro aparece em vermelho, o aviso é laranja e a mensagem de informação é azulzinha. Então isso aqui é bom para a gente conseguir mostrar uma mensagem mais bem elaborada aí. Aqui nesse adicionar mensagem a gente vai fazer assim, ó. Primeiro a gente vai pegar o instance do JSF, que a gente faz assim, ó, faces context. Esse context aqui é o contexto atual, ou seja, quando a gente acessa a aplicação, ele gera um punhado de classe referente ao nosso acesso. As sessões, por exemplo, se eu tivesse o usuário logado, esse usuário ia estar guardado nesse espaço da memória aí, que é o faces context. Então a gente vai conseguir pegar informações daí. Então, para mim pegar as mensagens, o JSF ele tem um padrão que é como se fosse uma listagem de mensagens. Então, quando você vai adicionando mensagens, ele vai guardando essa listagem até a hora que a sua tela é atualizada e as mensagens são exibidas. Depois que essas mensagens são exibidas, essa lista de mensagens de erro aí, ou de aviso, são limpadas também desse contexto. Então, para a gente pegar o contexto, basta eu abrir o faces context e pegar aqui o faces context.getCurrentInstance. Então aqui eu peguei a instância atual do meu usuário. Depois que eu peguei a instância, eu vou criar um faces message. Então faces message, vou chamar de message igual a new faces message. Aqui, pessoal, lembra que a gente recebeu esse severity info aqui, severity erro? Então a gente vai usar ele agora, ó. Aqui eu tenho várias opções, ou crio um faces message vazio, ou crio um que recebe apenas o sumário, um que recebe o sumário e o detail, e aqui um que vai receber o severity, o sumário e o detail. Então eu vou utilizar esse aqui. Aqui eu vou passar o tipo erro, que no caso quem chamar o método adicionar mensagem vai passar. Aqui eu vou passar a mensagem, no caso aqui eu vou criar dois parâmetros aqui, pessoal, que vai ser sumário e aqui string detalhe. Vocês já vão ver como é que vai ser isso. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, sumário e aqui detalhe. Pronto. Feito isso aqui, a única coisa que falta a gente fazer é adicionar esse erro então lá no JSF. Vou pegar o meu context aqui que eu já peguei e dar uma dd. Esse primeiro parâmetro, pessoal, é nulo e o segundo a mensagem. Esse primeiro parâmetro que ele recebe aqui é um parâmetro referente o ID no caso de algum componente. Por exemplo, imagina que você quer avisar que uma caixinha de texto está vazia. Você poderia passar o ID aí, a localização dessa caixinha, e essa mensagem ser específica para essa caixinha. Mas no nosso caso aqui a gente vai usar o chamado global message, uma mensagem global. Então ele vai ter a gente vai adicionar um espaço lá onde toda a mensagem vai ser exibida nesse espaço. Então, feito esse adicionar mensagem aqui, está pronto. Agora, a partir de agora eu posso tratar o erro tranquilamente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu adicionar aqui, ó, vou circular com bloqueio, porque esse método salvar agora está dando um erro do tipo erro sistema. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou tratar esse erro
só que eu vou aqui só mandar adicionar mensagem. Então o primeiro parâmetro aí é o sumário, a gente vai pegar o x.getMessage. O detalhe, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o detalhe da mensagem. A gente consegue pegar, aqui no caso, um parâmetro superior, mas deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, o getCause, a gente vai pegar a causa principal aqui, getMessage. Essa causa aqui foi aquela que nós passamos, aquele throwable que nós passamos. Então eu passei ele aqui, eu consigo recuperar ele aqui. E por último aqui é o severity. Como esse é um tipo de erro, ele é um erro, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui faces message ponto. E aqui ele já lista as opções de severity aqui para mim. Ó. Então nesse caso aqui eu quero o erro. Então aqui eu já estou lançando esse tipo de erro. Vou fazer a mesma coisa aqui no buscar, vou mandar tratar com try-catch. Posso copiar essa linha aqui, ó, porque ela vai ser igual nesse caso aqui. Então venho aqui e coloco aqui. Pronto. E agora, só para a gente finalizar, já vamos aproveitar e criar um notar aqui. Então eu vou criar aqui, ó, public void. Vai ser similar ao editar, só que aqui vai ser o deletar. Carro, a gente vai receber um carro. Da mesma forma que a gente fez com editar. Só que aqui a única coisa que eu vou fazer, vou chamar o carro DAO.deletar e aqui eu vou passar o c.getID, que é o ID do carro para ele deletar. Aqui da mesma forma vai pedir para me tratar com try-catch, sempre a gente vai ter que tratar para que todos os erros que o nosso sistema gerar sejam mostrados na tela. Então feito isso aqui, pessoal, a gente já está exibindo de uma forma bem legal aí na tela. Só para melhorar o nosso sistema, vamos aproveitar e já adicionar algumas mensagens com relação a, por exemplo, salvo com sucesso, esse tipo de coisa. Então vamos pegar aqui, ó, debaixo do carro aqui, depois que a gente salvou, vamos adicionar assim, ó, add adicionar mensagem. Primeiro parâmetro, que é o sumário, a gente vai colocar só assim, ó, info, é só uma espécie de títulozinho, ou salvo, por exemplo. E aqui assim, ó, carro salvo com sucesso, que é o nosso detalhe aí. E por fim o tipo de mensagem, faces message ponto severity info. Então estou adicionando a informação aí. Vou copiar isso aqui e vou colocar aqui, só que vou trocar a mensagem. Vou colocar aqui deletado e aqui carro deletado com sucesso. Pronto, o nosso carro foi deletado com sucesso. Deixa eu ver agora o método. Opa, coloquei isso aqui no listar. Deixa eu mover para cá. Pronto. Agora o nosso método listar aqui, a gente vai fazer uma outra coisinha aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Se carros for igual a nulo ou carros ponto size for igual a 0, então quer dizer que a nossa busca não encontrou nada. O que eu vou fazer aqui então? Vou mandar adicionar uma mensagem, adicionar mensagem, aqui nenhum dado encontrado, e no detalhe aqui a gente vai falar sua busca não retornou nenhum carro. E o tipo aqui vai ser faces message ponto. Vou adicionar um warning aqui só para vocês verem a diferença deles aí. Feito isso aqui, já está quase pronto. A última coisa que falta a gente mexer aqui é no nosso XHTML. Então vou abrir o gerenciar carro aqui. Vocês vão ver que aqui o nosso gerenciar carro. Para começar aqui, eu vou adicionar aqui debaixo do toolbar o componente de mensagem. Eu vou mostrar os dois componentes de mensagem que o Prime Faces tem. O primeiro é o p-messages, esse aqui, ó, no plural. Numa próxima videoaula eu vou explicar esse p-message detalhadamente.
Então eu vou usar esse pMessages. Aqui dentro ele tem várias propriedades, uma que eu gosto muito é o auto-update true, porque ele sempre vai, o pMessage sozinho vai buscar no servidor se tem mensagens para exibir. Então eu gosto sempre de deixar true, porque às vezes em algum ponto eu não atualizei, eu executei, mas não usei o update. Então ele sozinho já faz isso aí. E um outro que eu vou mandar exibir aqui, que por padrão vem falso, é o show detail, que é aqueles detalhes que a gente colocou. Então eu vou colocar como true. Esse é o primeiro componente. Eu vou deixar ele por enquanto. Vou apenas modificar aqui então o nosso método, o nosso data table aqui, para incluir um método de deletar, o botãozinho de deletar. E a gente já vai testar e vai ver como é que ficou isso aí. Então vou vir aqui no meu data table e vou criar um outro botão similar ao editar, só que agora eu vou chamar de deletar. Aqui no action a gente não vai mais chamar o editar e vai chamar o deletar, que foi exatamente o método que a gente criou. Tá ele aqui, ó, deletar. Então foi exatamente esse método que a gente criou aqui. A gente vai chamar ele aqui no deletar. Feito isso, está praticamente pronto. Toda mensagem que o nosso sistema gerar, esse pFacesMessage aqui vai tratar essas mensagens, vai exibir essas mensagens. Então vou mandar executar aqui para vocês verem como é que vai sair isso aí. Deixa eu vir aqui. Esses erros aqui, pessoal, porque a gente está usando alguma coisa no template que tinha que estar dentro de um form. Depois eu ensino a vocês a tratar isso aí. Vou clicar em listar aqui para vocês verem. Então agora eu tenho um botão editar e um deletar. Vamos tentar fazer a deleção desse aqui. Deletado com sucesso, ó, já adicionou a mensagem. Porém, eu só não mandei ele atualizar a lista aqui, né? Buscar novamente. Então se eu mandar listar novamente aqui, ele vai trazer só um registro, que é o que tem. Vou clicar em salvar aqui e adicionar para vocês verem. Ele não fez nada, provavelmente ele deve ter dado algum erro. Porque ele geralmente ele tem que... Mas vamos tentar preencher aqui. Vamos lá, modelo. Vou colocar aqui, sei lá, Fiesta, Ford, Prata. Vou botar qualquer data aqui, vou mandar adicionar. Então ele já deu aqui salvo com sucesso, que foi aquela mensagem que a gente criou. Então esse aqui é aquela primeira, o summary, que é como se fosse um sumário, só uma abreviação. E esse outro aqui é o detalhe. Então salvo, carro salvo com sucesso. Vou mandar listar aqui, vocês vão ver que está aqui os dois. Vou mandar deletar agora todos para a gente ver aqui. Deletei todos os dois aqui, vou mandar listar. Nenhum dado encontrado. Ele deveria ter lançado uma mensagem. Deu sim, aqui ó. É porque já está junto com essa mensagem amarela. Então ele deu aqui ó. Nenhum dado encontrado. A sua busca não retornou carros. Deixa eu ver se eu resolvo o problema dessa mensagem aqui, pessoal. Só para a gente ver isso aqui com mais detalhe. Vou vir aqui no template. Provavelmente é esse menu bar aqui, que ele precisa de um form para ele funcionar corretamente. Então vamos colocar ele dentro desse form. Agora só eu atualizar. Já até atualizou aqui sozinho. Pronto. Então aqui, nenhum dado encontrado. A sua busca não retornou o registro. Então o que a gente vai fazer agora? Deixa eu só simular um erro daqueles que a gente tratou, por exemplo, no fábrica de conexões. Eu vou apagar esse R aqui do drive, ele vai ter que falar aqui que não foi possível conectar no banco de dados. Vou salvar aqui. O meu NetBeans está configurado para atualizar o projeto automaticamente, então eu acredito que ele já atualizou aqui. Vou mandar listar aqui. Então, ó, o drive do banco de dados não foi encontrado. Então aqui ele deu a causa, né? Com MySQL JDBC Drive. Então esse aqui foi a causa lá que a gente tratou aqui no carro BIM. Que foi exatamente, vamos pegar aqui no listar, esse aqui ó, get cause. Vamos simular aqui também outro erro aqui. Deixa eu consertar minha fábrica de conexão, drive. Então, consertei aqui agora. Vamos simular aqui que eu escrevi o host errado aqui. Só coloquei só local. Então tá errado este host. Vou mandar listar aqui.
Então aqui, ó, não foi possível conectar ao banco de dados. Comunicação, o link de comunicação falhou. Ele tentou comunicar e o link falhou. Então quer dizer que provavelmente o nosso endereço com o banco aqui falhou. Por fim, vamos apagar aqui o carro aqui. Eu não tenho essa tabela, esse banco de dados sistema. Vamos ver a mensagem que ele vai gerar. Mandar listar novamente. Common Database. Então aqui ele colocou, quer dizer, os bancos de dados desconhecidos. Então a partir de agora a gente conseguiu tratar esses erros de uma forma muito melhor, tanto aqui quanto na classe carro DAO. Deixa eu simular também um erro aqui na classe DAO. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos supor que eu vou tentar inserir numa coluna que não existe. Vou colocar modelos aqui, eu não tenho coluna modelos, então a gente vai tentar adicionar alguma coisa na coluna modelos. Vou colocar aqui o modelo Uno, fabricante Fiat, cor branco, qualquer, e mandar adicionar. Erro ao tentar salvar common column, coluna desconhecida. Então não achou modelos aqui. Então, pessoal, assim fica muito mais fácil de vocês tratarem os erros do sistema de vocês e identificar por que algum ponto está gerando erro aí. Então, essa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero que na próxima semana eu consiga lançar mais videoaulas aí. Peço desculpa a todos que estavam esperando videoaulas. Na próxima videoaula já vou avisar o que eu vou fazer. A gente vai criar um modelo de CRUD. O CRUD ele tem um papel de ter essas funções básicas que a gente já criou, que é o salvar, o deletar, o atualizar, o buscar, só que numa classe genérica que a gente vai criar. Assim, toda classe que a gente criar que estenda essa classe genérica, a gente não vai ficar precisando implementar esses métodos. Outra coisa que a gente vai fazer na próxima aula, vocês viram que se eu clicar em adicionar aqui sem preencher nada, ele não faz nada, então a gente vai depois tratar esses campinhos que são obrigatórios, que a gente não fez ainda, a gente vai tratar, mas isso aí fica para a próxima aula. Então, se você gostou desse vídeo aí, dá um joinha aí para fortalecer o nosso canal e espero que na próxima aula estejam todos aí para assistir nossos vídeos. Até mais e obrigado, tchau!